As gloriosas boas novas do novo concerto eram uma parte essencial da mensagem da justiça de Cristo, mas oposição e controvérsia foram levantadas contra elas. Por muitos anos, a oposição tem continuado. Mas o apóstolo Paulo disse que a confusão do velho concerto traz escravidão espiritual. Gálatas 4:24. Em outras palavras, ele está dizendo: a velha aliança do Sinai só pode gerar filhos escravos. Esta escravidão é uma das razões pela qual perdemos tantos jovens em nossa igreja. Mas, por outro lado, ninguém que crê em Jesus Cristo está sob a escravidão da lei de Deus, porque a sua lei é lei de vida e não de morte para aqueles que obedecem aos seus preceitos. Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1077. E, da mesma página, o espírito de escravidão advém de procurar-se viver de acordo com a religião legal, lutando para cumprir os reclamos da lei por nossas próprias forças. Há esperança para nós somente ao nos postarmos sob o concerto abraâmico, que é o concerto da graça pela fé em Cristo Jesus. O evangelho pregado a Abraão, através do qual ele tinha esperança, era o mesmo que é pregado para nós hoje, pelo qual temos esperança. Abraão olhava a Jesus, que é também o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. É lamentável quando uma nova revelação de verdades excita oposição e controvérsia entre o povo de Deus. Mas, pior ainda, é quando esta nova revelação é especialmente enviada pela bondade do Senhor para nos providenciar libertação espiritual. Rejeitar a verdade é tão trágico como o antigo Israel em Cades Barneia rejeitou as boas novas trazidas por Josué e Caleb. Números 13 e 14. Ellen White várias vezes disse que foi-lhe mostrado pelo Senhor que a maneira de entender o novo concerto dos dois pastores que nos trouxeram a mensagem da justiça de Cristo era a correta, e que os irmãos que se lhes opuseram em Minneapolis em 1888 e anos que se seguiram estavam cometendo um erro. Cartas 30 e 59 de 1890. Ela considerou a mensagem não somente autêntica biblicamente, como também preciosíssima. Testemunhos para Ministros, páginas 91 e 92. Uma mensagem maravilhosa em sua clareza e poder motivador. João Wesley, ao ouvir em 1738 que Lutero escreveu sobre justificação pela fé, disse: senti meu coração sobremaneira aquecido. Por mais de um século, muitos que tiveram o privilégio de entender as apresentações dos pastores Jones e Wagner sobre o novo concerto têm testemunhado o mesmo. O Senhor deu a eles um brilhante discernimento da verdade e da justiça de Cristo, que é indispensável para uma vida cristã feliz e cheia de frutos. É nosso desejo e oração que possa seu coração ser também sobremaneira aquecido por esta maravilhosa verdade. E que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Hebreus 13, 20 e 21. Por ser o amor de Deus eterno, Salmo 103, 17, a nova aliança, a sublime manifestação do caráter de Deus, ágape, é chamada de concerto eterno. Sendo onisciente, conhecendo o fim desde o princípio, Salmo 46, 10, primeira parte, podemos afirmar que sempre esteve disposto ao sacrifício que um dia faria até mesmo por um único filho, se necessário fosse. Daí Cristo nos revelar que Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Assim, essa aliança é eterna, feita antes da fundação do mundo, e é a mesma que o novo concerto. Tão logo o homem pecou, Deus revelou-lhe seu plano redentor. Gênesis 3,15. Mas
foi a Abraão que o Senhor primeiramente explicitou formalmente a promessa que está no novo concerto. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Gênesis 17, 7. E tendo Deus ressuscitado a Cristo, o enviou a vós, no sentido de que cada um se aparte de seus pecados. Atos 3, 26. Esta promessa de Deus é de fazer seu povo perfeito, em todo bem, para cumprir a sua vontade. Este é um grande projeto, porque toda a humanidade não somente pecou, mas tem caído em escravidão ao pecado e a um egoísmo tão profundo que as raízes deste mal parecem tomar conta de todo o nosso ser. O novo concerto é a notícia de como Deus irá resolver este problema e prover cura total. Para cada alma sequiosa por santidade, a resposta, há descanso, a rápida influência do Espírito, e então podemos inteligentemente dizer como João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Comentário Bíblico, volume 1, página 1111. E de Mensagens Escolhidas, volume 1, página 114. Em sua sabedoria, Cristo deu à sua igreja na infância um sistema de sacrifícios e ofertas do qual ele próprio era o fundamento e pelo qual sua morte foi prefigurada. Todo sacrifício apontava para ele como cordeiro morto desde a fundação do mundo, para que todos compreendessem que o salário do pecado é a morte. Nele não havia pecado, e todavia ele morreu por nossos pecados. Não há necessidade de sermos confundidos com definições artificiais. Teólogos falam sobre o concerto adâmico, o concerto noéico, o concerto abraâmico, etc. Todos estes são o mesmo novo ou eterno concerto que Deus prometeu a diferentes pessoas em circunstâncias variadas. O princípio e a promessa são sempre o mesmo. O que ele prometeu a Adão, Noé, Abraão, bem como a Isaac, Jacó, é o mesmo novo concerto que ele promete a nós. Veja como este concerto ou promessa foi feito mais distinto e abrangente nas conversações do Senhor com Abraão. Vamos fazer uma resenha. Abrão vivia em Ur dos Caldeus. Deus lhe instruiu a sair dali para uma terra que ele não sabia qual, nem onde e como era. Gênesis 12, 1. E lhe prometeu: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versos 2 e 3. Ele partiu e chegou à terra dos cananeus, verso 6, última parte, e Deus lhe disse: darei à tua descendência esta terra, verso 7. Depois Abrão se separou de Ló, e para onde foi, o Senhor lhe disse: olha para todos os lados, toda a terra que vês darei a ti e à tua descendência para sempre. Capítulo 13, verso 14. Ela será como o pó da terra, que não se pode contar. Verso 16. Muitos anos se passaram, e Abrão um dia diz a Deus: Senhor, eu continuo sem filhos. Capítulo 15, verso 2. Não tem herdeiro legítimo. Verso 3. E Deus lhe afirma: um filho gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que tu podes. Será assim a tua posteridade. E Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Versos 4, última parte, até 6. Abrão tinha 86 anos de idade quando nasceu Ismael, o filho da escrava. Gênesis 16, 16. Aos 99, capítulo 17, verso 1, Deus lhe muda o nome para Abraão. Verso 5. Pois seria pai de uma grande multidão de descendentes que teriam possessão perpétua da terra de Canaã. Versos 6 a 8. Igualmente mudou o nome de Sarai para Sara e lhes renovou a promessa de um filho.
Gênesis 17, do verso 15 ao capítulo 18, verso 15. Sara riu e o Senhor lhe disse: acaso há algo impossível para Deus? Gênesis 18, 14. A minha aliança estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste mesmo tempo daqui a 1 ano. Gênesis 17, 21. Note que cada palavra é importante. Estas surpreendentes promessas incluem, primeiro, os descendentes de Abraão se tornarão a maior nação do mundo. Segundo, o Messias virá através deles. Terceiro, eles abençoarão cada família no mundo. Quarto, a terra de Canaã será sua possessão perpétua. Quinto, a promessa inclui que o mundo inteiro será dado a eles. Romanos 4,13 diz que, mediante a justiça da fé, a Abraão e sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, o qual tem que ser a nova terra. Sexto, desde que a terra é para ser sua possessão perpétua, o concerto promete vida eterna também. João 3,16. Sétimo, além do mais, desde que somente justiça pode habitar na nova terra, 2 Pedro 3,13, a promessa inclui o fazer justos todos aqueles que creem. Oitavo, uma concepção milagrosa tomaria lugar, habilitando Sara, esposa de Abraão, em sua avançada idade e estéril, a conceber e dar à luz um filho cujo nome seria Isaque, literalmente, riso. O Salvador do mundo não viria por Ismael, que é um símbolo do programa de salvação pelas obras. A nossa tendência de achar que sempre devemos fazer alguma coisa para ajudar a Deus ou para participarmos do contrato da aliança. Nono, Cristo viria através de Isaque, e isto para sempre demonstraria que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que possuem sua fé. Estas promessas que Deus fez são claras e específicas. Mas que voto ele pediu que Abraão lhe fizesse em retorno? Nenhum. As promessas do novo concerto são inteiramente unilaterais. No mundo jurídico das legislações modernas, no direito das obrigações, de modo geral, os contratos são bilaterais. Cada parte tem seu desempenho a cumprir. No contrato de compra e venda, por exemplo, que firmamos dezenas de vezes por dia, ao comprador é cometida a obrigação de pagar o preço e ao vendedor a de entregar o bem objeto da transação. Mas a aliança de Deus com seus seres criados é completamente ato seu, sem nenhum da parte destes. Nem mesmo lhes é requerido que aceitem formalmente os seus termos, no sentido de concluírem a transação. Basta que não rejeitem. É isto que os animais fazem. Eles simplesmente recebem o favor das mãos divinas. Deus não nos pede para fazer nenhuma promessa a Ele, pois Ele sabe que não podemos cumpri-las. No restrito sentido da realidade do conserto eterno, nós não somos salvos porque aceitamos a Cristo, pois isto seria um segundo ato no plano divino da redenção. E a obra da salvação é única e foi realizada na cruz. Aceitar a Cristo na acepção de tornar o plano da salvação efetivo para mim é uma sutil modalidade de salvação pelas obras em que Satanás tem enredado milhares, notadamente nas igrejas carismáticas, em que o pregador apela: levantem as mãos os que aceitam a Jesus. E, ato contínuo, ao da congregação, ele diz: estão salvos, aleluia. Mas não foi esperado de Abraão que ele fizesse algo? Qual era a parte dele nesse negócio? Bem, voltando ao raciocínio da nossa realidade, mesmo no comodato, que é um contrato de empréstimo gratuito, ainda resta ao comodatário devolver ao comodante o bem objeto do contrato no estado em que o recebeu, ao final do vencimento ou quando notificado para tal, nos ajustes de prazo indeterminado. E parece que somos cativos a um tipo de contrato como esse. Nossa mente humana geralmente só raciocina no sentido de achar que temos que fazer algo, mesmo quando alguém nos dá graciosamente alguma coisa.
Somente nos instrumentos de doações incondicionais, geralmente lavrada em cartório, não resta obrigação alguma à outra parte, ao donatário neste exemplo. E este é o contrato que temos que mais se aproxima do que Deus fez por nós. São João 3,16. Nada foi requerido de Abraão. E vejam, em essência, lhe foi prometido o Messias, Gálatas 3,16. E o relato não diz que ele aceitou a Jesus, o Messias, e sim, Abraão creu, Gênesis 15:6. Mas Abraão não produziu obras? Bem, isto é lógico. Wagner, em O Concerto Eterno, página 82, diz: o que Abraão fez eram obras da fé. Elas não produziram sua fé, mas sua fé produziu as obras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 22:18. Esta promessa apontava para Cristo. Assim Abraão a compreendeu e confiou em Cristo para o perdão dos pecados. Foi esta fé que lhe foi atribuída como justiça. Patriarcas e Profetas, página 370. Tudo que o Senhor pediu a Abraão foi fé. Isso não significa que não esperava obediência ou que boas obras não eram importantes, mas estava ensinando a Abraão o princípio de justificação pela fé. Uma vez que Abraão aprendesse a crer, verdadeira obediência se seguiria tão certamente como o fruto depois da flor. Os antigos judeus entenderam errado o novo concerto, mas o apóstolo Paulo foi ao coração dessa verdade. Leia Romanos 4, versos 1 a 12. A circuncisão para os judeus se tornou um símbolo de seu programa de obras de obediência, como salvar-se a si mesmo. Vocês naturalmente que já viram esses manuais de execução de uma determinada tarefa. Alguns até têm por título algo assim: Carpintaria sem mestre. A abordagem de Paulo foi interessante. Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Romanos 4, 3, última parte. Antes e não depois que ele foi circuncidado. Verso 10, última parte. Foi assim que o apóstolo provou que justificação é pela fé somente. Vemos, pois, que Paulo não descartou a obediência. A palavra para justiça significa verdadeira justificação, ou retidão de acordo com a lei, genuína obediência. Esta se torna possível somente pela fé. Mas as boas novas são que isso não é somente possível, mas certo, se, como Abraão, nós cremos nas magníficas promessas de Deus. 6 vezes no capítulo 4 de Romanos lemos que Abraão é nosso pai, o ancestral espiritual de todos que exercitam a fé. Ninguém jamais será salvo a não ser como um de seus descendentes. Em Gálatas 3, versos 15 a 18, Paulo, fazendo referência a Gênesis 12, verso 7, nos diz: irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E eu digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Vemos daí que o concerto de Deus é o mesmo que sua promessa. Wagner, em The Glad Tidings, As Boas Novas, páginas 71 a 73, nos diz: o concerto e a promessa de Deus são uma e a mesma coisa. O concerto de Deus com o homem não pode ser nada mais do que as suas promessas a eles. Depois do dilúvio, Deus fez um concerto com cada animal da terra e com cada ave. Mas os animais e as aves não prometeram nada a ele em retorno. Gênesis 9, 9 a 17. Eles simplesmente receberam o favor das mãos de Deus. E isso é tudo quanto nós também podemos fazer, receber. Deus nos promete tudo de que necessitamos e mais do que possamos pedir ou imaginar como um presente. Nós lhe damos a nós mesmos, e isto nada é.
Ele nos dá a Ele mesmo, e isto é tudo. O que causa o maior problema é que até mesmo quando os homens estão realmente dispostos a reconhecerem a Deus como o Senhor de sua vida, ainda assim eles querem fazer trocas com Ele, querem que seja um câmbio mutual, dado ou cumprido entre as partes, se possível em igual quantidade e qualidade, um negócio em mesmo nível, uma transação na qual eles podem se considerar a par com Deus. Mas quem quer que lide com Deus deve lembrar-se de que nós nada somos, nada temos e, portanto, nada podemos dar. Enquanto Ele é tudo, tem tudo e dá tudo. Em verdade, Ele se deu a si mesmo a nós ao nos dar seu Filho. João 3,16. O Evangelho foi tão completo nos dias de Abraão como o é hoje e será sempre. Nenhuma adição foi feita a ele, ou nenhuma mudança em suas provisões ou condições poderiam possivelmente ser feitas depois do juramento de Deus a Abraão, conforme vimos no texto escriturístico que lemos de Paulo. Nada pode dele ser tirado como existia, e nenhuma coisa pode ser requerida de algum homem mais do que foi pedido de Abraão. De Patriarcas e Profetas, página 169, ouvimos: a herança que Deus prometeu a seu povo não está neste mundo. Abraão possuía grandes cabedais e deles fazia uso para a glória de Deus e para o bem de seus semelhantes. Mas não olhava para este mundo como sua pátria, pois nele nada possuiu. Pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11, versos 9 e 10. O novo concerto nos promete bênçãos que muitas das vezes pensamos que são muito boas para serem verdade e muito mais do que merecemos. Mas lembremos-nos de que não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Romanos 4, versos 13 e 14. E dos versos 16 a 18, esta é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, referência a Gênesis 17, 5, última parte, perante aquele no qual Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, aguardando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Referência que Paulo faz a Gênesis 15, verso 5, última parte. A dádiva a Abraão e sua semente incluía não simplesmente a região de Canaã, mas a terra toda. Assim diz o apóstolo: a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Romanos 4:13. E a Bíblia claramente ensina que as promessas feitas a Abraão devem cumprir-se por meio de Cristo. Todos os que são de Cristo são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Herdeiros de uma herança incorruptível, incontaminável e que esse não pode murchar. Gálatas 3:19, 1 Pedro 1:4. A saber, a terra livre da maldição do pecado, pois o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Daniel 7:27, Salmo 37:11. Nada poderia ser mais difícil do que fazer pessoas mortas reviverem, mas nisso Jesus é especialista, e nele nos é prometido um novo concerto. Ele chama à existência as coisas que não existem, Salmo 33:9 e Romanos 4:17, última parte. Em outras palavras, ele já conta como realidade bênçãos que você nem ainda começou a ver. A palavra de Deus declara que essas bênçãos aparentemente impossíveis serão uma realidade.
O velho concerto se iniciou com o Senhor libertando Israel da escravidão egípcia, e ele quis gravar em suas mentes que era para eles seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. O Senhor disse a Moisés: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos cheguei a mim. Êxodo 19, versos 3 e 4. Levar, ou em outras versões, segurar em asas de águia, é o significado da palavra socorro em latim. Lemos que Cristo é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2,18. A libertação do Egito foi designada para ensinar esta mesma gloriosa verdade do novo concerto, de que o Senhor nos salva como a águia mãe salva seu filhote. Novamente, Êxodo 19, versos 3 e 4. Este concerto tem tanta força hoje quanto quando o Senhor o fez com o antigo Israel. Comentário Bíblico, volume 1, página 1103. Israel não fez nada para efetuar sua libertação do Egito, a não ser permitir que o Senhor o fizesse por eles, assim como o filhote da águia permite sua mãe socorrê-lo. Mas o povo não aprendeu a lição. Eles queriam um programa de obras. Os dois concertos não são um problema de tempo, mas de condição. Abraão viveu sob o novo concerto há muito tempo atrás, e ainda assim professos cristãos estão vivendo sob o velho concerto hoje. Uma inteligente e compreendedora fé nos fará distinguir entre um e outro e a crer na aliança eterna, e isto fará toda a diferença. Veja como o Senhor queria renovar o mesmo novo ou eterno concerto com Israel como ele fez com seu pai Abraão. Está em Êxodo 19, versos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. A expressão hebraica ouvirdes a minha voz significa obediência e está diretamente relacionada com ouvir. Isaías 1, versos 19 e 20, primeira parte, dizem: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados. Desde que o concerto de Deus é sempre sua promessa, guardardes minha aliança significa cuidar, apreciar as promessas que ele fez a seu pai Abraão. Em outras palavras, se Israel no Sinai tivesse crido no Senhor como Abraão creu, eles se tornariam um reino de sacerdotes, uma nação santa, a maior na terra em todos os tempos. O mundo inteiro bateria às suas portas para aprender sobre justificação pela fé que resolve todos os problemas do homem. Note como a descrença do povo fez com que eles mal compreendessem e abandonassem a bênção do novo concerto, porque suas mentes estavam obcecadas com um programa de obras. Está nos versos 7 e 8. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma única voz: tudo que o Senhor falou, faremos. Esta promessa de todo o povo se tornou o famoso velho concerto. O novo concerto é a promessa de Deus e o velho concerto é a promessa do povo. Este foi um desvio ocasionado por sua incredulidade. Se o povo não quis andar com Deus, o Senhor agora tem que se humilhar para se manter com eles. Ele teve que ratificar o velho concerto. Ele teve que mostrar-lhes a futilidade de sua confiança própria e de seu legalismo. Agora teve que vir os terrores do Monte Sinai, que foi completamente desnecessário a Abraão. De Gálatas 3, versos 17 a 19, lemos: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa.
e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A palavra adicionada, verso 19, significa enfatizada, sublinhada. A lei foi dada para mostrar a Israel que eles não tinham fé, e então não eram verdadeiros filhos de Abraão, e estavam, portanto, em uma justa maneira, perdendo a herança. Deus teria colocado sua lei em seus corações, assim como ele fez com Abraão, se eles tivessem crido. Mas, quando desacreditaram e ainda assim professavam ser herdeiros da promessa, foi necessário mostrar-lhes, em uma extraordinária maneira, que sua descrença era pecado. Eles tiveram o mesmo espírito de seus descendentes que perguntaram séculos depois: que faremos para realizar as obras de Deus? João 6,28. A não ser que eles vissem seus pecados, eles não poderiam se beneficiar da promessa. Daí a necessidade de falar-lhes a lei. Glad Tidings, página 74. Sob o novo concerto estava o Senhor preparando para escrever no coração crente a sua lei. Hebreus 8, versos 8 e 10. Desde que o povo instituiu o velho concerto ao fazer sua arrogante promessa, o Senhor foi obrigado a comunicar sua lei para com eles, com trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19, versos 16 a 18. E no capítulo 20, versos 1 a 20, temos a lei tal qual foi escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. O Senhor não teve necessidade de assustar Abraão com trovões e relâmpagos e terremotos, pois ele escreveu sua lei em seu coração crente. O velho concerto é dependente do medo como uma motivação para produzir as obras da lei. Por exemplo, abster-se de sexo ilícito por causa do medo da AIDS ou de qualquer doença venérea, ou mesmo para manter a aparência de homem íntegro, ou por ser ancião da igreja local, ou mesmo pela boa intenção de ser um pai exemplar, é velho concerto e legalismo. Mas a atitude de José foi a apropriada posição de quem está vivendo pelo poder de Deus mediante a fé. Como, pois, pecaria eu contra Deus? Gênesis 39, 9, última parte. Teria sido uma tragédia e velho concertismo se a resposta de José fosse motivada por temor de perder sua posição, ou mesmo com a boa intenção de evitar que sua tentadora arruinasse o próprio casamento. Teria sido, portanto, realmente uma catástrofe se ele dissesse algo como: escuta, jovem senhora, nós dois poderíamos entrar na maior enrascada. Seu marido pode ter um espião atrás de cada arbusto deste jardim e de cada cortina deste palácio. Você, adventista do 7º dia, quer outro exemplo? Guardar o sábado por medo de se perder também é legalismo. Assim, é bom abster-se de sexo ilícito e guardar o sábado, mas o motivo que é verdadeiramente efetivo é suprido somente pelo novo concerto. O Senhor escreve sua lei nos corações humanos pela vereda da cruz de Cristo. Sob o novo concerto, os 10 mandamentos se tornam gloriosas promessas. Por exemplo, diz o Senhor: creiam, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20, verso 2. E você nunca cometerá adultério ou nenhum outro pecado. A estrofe de um hino em inglês diz: quando contemplo a cruz de Cristo, na qual o príncipe da glória morreu, meus mais ricos bens conto como perda e desprezo todo o meu orgulho. Uma apreciação da cruz de Cristo nos purifica das motivações do pecado e egoísmo que estão arraigadas, ocultas, com profundas raízes. Quando o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5,14, nós nos tornamos novas criaturas. Leia os versos 14 a 21, mas ouça o 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E no verso 19, Deus não leva em consideração os nossos pecados. Por quê? Porque Cristo ainda está no santuário celestial intercedendo por nós. O frio coração de pedra com o qual nascemos se torna enternecido.
Um novo espírito toma conta do coração. Aprendemos a odiar os pecados que anteriormente amávamos e amamos a harmonia e reconciliação com Deus. O fruto não são as frias obras da lei, que são motivadas pelo medo, mas uma devoção altruísta a Cristo, que é verdadeira obediência. O cumprimento da lei é ágape, Romanos 13:10. Os preceitos de Deus são promessas, e estes têm que necessariamente ser assim, pois Ele sabe que não temos nenhum poder. Tudo que Deus requer de nós é o que Ele dá. Quando Ele diz, não faças para ti imagens, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não. Podemos aceitar isto como uma certeza de que, se acreditarmos nele, Ele nos preservará daquele pecado que nos advertiu a não cometer. Glad Tidings, página 77. Devemos ser cuidadosos em não conduzir jovens cristãos para o velho concerto, porque é algo terrível levar seres ingênuos para uma escravidão espiritual. Gálatas 4, 21 a 24. Mas é isso que acontece quando nós os induzimos a fazer promessas a Deus. Eles não podem cumpri-las, e a certeza do fracasso os separa da graça de Deus. Alguns voltam e encontram liberdade da escravidão do velho concerto no novo concerto, mas muitos outros caem e nunca mais se levantam novamente. Muitos hoje ensinam o mesmo concerto que os que rejeitaram a mensagem da justiça de Cristo ensinavam há um século atrás. Ainda existem injeções letais dos ensinos do velho concerto em literatura para crianças e jovens, e a escravidão então ministrada é uma das razões por que perdemos tantos de nossos jovens. Ouçam De Caminho a Cristo, página 47. Vós sois faltos de poder moral, escravos da dúvida e dirigidos pelos hábitos de vossa vida de pecado. Vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. O conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-vos a julgar que Deus não vos pode aceitar. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz que o velho concerto gera escravidão. Mas não precisais desesperar. O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Este é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou de escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha deu-o Deus ao homem. A ele compete exercê-lo. Não podeis mudar vosso coração. Não podeis por vós mesmos consagrar a Deus suas afeições. Mas podeis escolher servi-lo. Podeis dar-lhe a vossa vontade. Ele então operará em vós o querer e o efetuar segundo o seu beneplácito. Deste modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito Santo de Cristo. Vossas afeições centralizar-se-ão nele, vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. Oremos. Senhor Deus, doador de todos os bens, fiador de todas as próprias promessas, realiza em nós o querer e o efetuar, de acordo com a tua santa vontade, para que creamos nelas, as possuamos hoje, aqui, agora, e que vivamos refletindo aos nossos semelhantes as belezas de teu santo caráter, altruísta, de um amor incondicional, infinito, para a honra e glória de teu santo nome. Pedimos pelos méritos de teu santo e amado Filho Jesus. Amém.